Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rei celeste, consolador, Espírito da verdade, presente em toda parte, ocupando todo lugar, tesouro dos bens e dispensador da vida, vinde e habitai em nós. Purificai-nos de toda mancha e salvai nossas almas, vós que sois bom. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e benevolência aos homens. Senhor, abri os meus lábios, e minha boca publicará vossos louvores. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, perdoai-me, porque eu sou pecador e tem piedade de mim. Boa noite a todos. Nós estivemos aqui até agora vendo os 11 primeiros livros aqui das Confissões de Santo Agostinho. Paramos no livro 11, porém daremos uma pausa aqui para eu falar de um outro assunto. Tá? Uma coisa comum que a gente percebe quando começa a trabalhar com educação, no geral, é que, principalmente educação filosófica, é que a maior parte das pessoas não está acostumada com filosofia, mas principalmente porque a maior parte das pessoas não está acostumada com leitura. No geral, as pessoas não gostam de ler, porque ler é muito chato, é enfadonho. Às vezes você sente que está perdendo tempo fazendo aquilo. E de fato, é uma coisa muito chata. Eu não vou mentir e usar de quaisquer argumentos demagógicos, porque ler não é legal. Estudar, no geral, não é uma coisa instigante, uma coisa que você fala, nossa, hoje meu dia foi difícil, eu vou sentar numa poltrona e vou ler um bom livro. Ninguém faz isso, né? Faziam isso há 300 anos atrás, quando um dia difícil era, sei lá, um dia que estava chovendo muito, aí a pessoa ficava em casa e conseguia ler um livro. Mas no geral ler é muito chato. Estudar, no geral, é muito chato. E não obstante esse fato, há também um outro fenômeno que é o fenômeno do analfabetismo funcional. Ou seja, a pessoa ela lê, ela consegue decodificar a palavra, ela consegue saber que as letras juntas formam determinados sons e consegue até saber o que significa, de maneira muito limitada, mas ela consegue saber o que significa uma palavra. Por exemplo, a pessoa ouve a palavra manga, ela sabe que essa palavra ela significa uma fruta. O problema, que não é um problema só da língua portuguesa, é um problema de língua no geral, é que as palavras têm os seus significados muitas vezes voláteis, eles variam de acordo com o contexto. E se você não consegue identificar um determinado contexto no qual está inserida uma palavra, você não entende o que está querendo ser dito. Você lê, você entende uma outra palavra isoladamente, você tem uma compreensão de dicionário, mas você não sabe o que você está lendo. Você não consegue interpretar, você não consegue, de fato, ler um texto. E esse fenômeno, a Bruna aqui, que é professora, sabe que esse fenômeno, ele não é um fenômeno isolado. Ele não é algo que começa agora. Ele é algo que foi sendo construído ao longo de algumas décadas, principalmente aqui no Brasil, mas não só no Brasil, no mundo inteiro. E algumas pessoas, né, chega um dado momento da vida que elas despertam. Elas veem algum vídeo no YouTube de alguém falando de algumas coisas, vê um reel no Instagram de alguém falando outras coisas e fala, nossa, que interessante, que bacana, quero conhecer mais isso. Só que no YouTube, no Instagram, no TikTok, as pessoas têm a profundidade de um pires. Ou seja, não há profundidade nenhuma. Você ouve falar muita coisa sobre muitos assuntos,
mas não tem nenhuma profundidade. Você não, de fato, você não consegue compreender um assunto na sua profundidade. Então as pessoas ficam falando muito sobre religião, sobre política, sobre filosofia, mas no fim das contas elas não conseguem discernir, como disse ali, está escrito no livro do profeta Jonas, não consegue discernir a mão esquerda da direita. De fato, ela fala muito sobre muita coisa, mas ela não consegue compreender esses assuntos. Um exemplo recentíssimo, recentíssimo assim, que eu ouvi em discussão hoje, são as pessoas discutindo sobre, eu não sei se vocês acompanharam, o fim da escala 6 por 1. Ou seja, as pessoas estão discutindo sobre sistema de trabalho, sistema trabalhista, sistema macroeconômico do trabalho, estão falando sobre luta de classe, estão falando sobre economia de um país inteiro, mas elas não sabem do que elas estão falando. Não sabem qual que é o impacto econômico, não sabem qual que é o impacto psicológico, não sabem qual que é o impacto social, não sabem de absolutamente nada, mas falam sobre o assunto. O Monteiro Lobato, salvo o melhor juízo, no livro Na Antevéspera, ele fala que o problema do Brasil é que todo mundo tem solução para tudo. Isso ele escreveu nos anos 30. Ele falou, você para em qualquer boteco de esquina e fala sobre um problema, e o sujeito que está lá no boteco bebendo a sua cachaça, ele acha que ele sabe resolver esse problema. E muitas vezes é um problema complexo, muitas vezes é um problema social, um problema político, ou um problema histórico, e a pessoa acha que ela sabe resolver aquele problema. Isso, essa vaidade associada ao fato de que as pessoas não conseguem ler e compreender um texto, e associado ao fenômeno das redes sociais, faz com que muita gente quer ter conhecimento, não consegue fazer isso por conta própria, porque não tem a capacidade de ler um livro, não consegue, não tem a disciplina de ler um livro, não tem a compreensão das palavras e das frases, e ela acaba seguindo mestres por aí. Né? O sujeito falou 3 palavras em latim no Instagram, ele já é um guru que deve ser seguido. Ele tem X filhos e posta foto disso no Instagram todo dia, ele já é alguém que merece ser seguido, e aí acaba que todo mundo decora muita frase, fala de maneira. Fica como que eles. Tem um neologismo maravilhoso que é ficam papagaiando um monte de coisa, mas no fim das contas não sabem do que estão falando e não conseguem, né, de fato ter uma vida disciplinada para os estudos. Só um minutinho. Então, de fato, as pessoas têm essa dificuldade. Eu fui durante algumas vezes indagado por algumas pessoas no seguinte sentido: eu quero aprender a ler, eu quero aprender, eu quero desenvolver gosto pela leitura, porque eu quero ler mais livros, eu quero ler coisas melhores, eu quero falar de assuntos mais elevados, eu quero me debruçar sobre assuntos mais elevados, só que eu não sei nem por onde começar e nem como proceder. Né? Então, vamos supor que eu queira ler, sei lá, filosofia romana. Eu começo por onde? Eu começo por Marco Aurélio, eu começo por Cícero, eu pego a edição da editora X, da editora Y, eu pego o original em latim, como que eu faço? E a pessoa fica perdendo muito tempo em todos esses detalhes e não começa a ler o livro. Eu quero estudar filosofia cristã, eu quero estudar teologia. Eu começo por onde? Começo por São Tomás de Aquino, começo por Santo Agostinho, começo por São João Paulo II, eu pego as obras originais, eu pego a tradução X, a tradução Y, e ela fica 6 meses fazendo isso e não lê o livro. Não consegue ler o livro. Por quê? Porque é mais emocionante ficar nessa busca. A busca é algo muito emocionante, é algo legal. Você vê um monte de gente falando um monte de coisa e tal. Mas o ponto principal, que é parar, pegar o livro e ler, isso é muito difícil.
Isso é muito complicado, principalmente se você sai de uma educação paulo freireana e já tenta ir direto para esses assuntos. Então, eu fui indagado várias vezes sobre esse problema, apresentam esse problema, e aí falaram para mim, por que você não grava um curso para falar sobre isso? E aí, depois de muito relutar, eu falei, não, tá bom, vamos fazer. Comprei uma câmera melhor do que a do meu notebook, comprei um microfone para que eu possa ser melhor compreendido, e a gente vai fazer isso em parceria com o Instituto, a fim de que, não do ponto de vista espiritual propriamente dito, né? Eu não vou vender a salvação da alma de ninguém. Comprem o meu curso e sejam salvos. Eu não vou fazer isso. Ou comprem o meu curso e salvem o Ocidente. Ou salvem a civilização ocidental. Ou comprem o meu curso e salvem a igreja. Sejam intelectuais. Né? Daí vai sair todo mundo discutindo Mozart, discutindo filosofia clássica, todo mundo vestindo toga e indo passear na Acrópole. Não, nada disso. Na Ágora, melhor dizendo. Não é essa a intenção. A intenção é tirar as pessoas do mar de lama de Paulo Freire, ou seja, começar do básico. O que, que é uma palavra? O que, que é um imaginário? Né? Como que eu faço para educar o meu imaginário? Como que eu faço para ler um texto e compreender o que está escrito, sem aquela frescura normativa de decorar a gramática do João Mendes de Almeida, Napoleão Mendes de Almeida, né? Não vamos ler uma gramática e decorar todas as regras e aí você vai conseguir. Não, não é isso. Mas fazer as coisas do jeito que no Ocidente sempre se fez até, desde Sócrates até, creio que meados do século XIX ainda se fazia assim. É você aprender as coisas fazendo, é aprender a arte, né, sendo um artista, sendo um artesão, né? Aprender aquilo que é prático de maneira prática. Então eu elaborei um plano assim de aulas, por assim dizer. A gente vai começar falando justamente sobre como estudar, né? Porque quando você tem 16 anos, não trabalha, não tem família para sustentar, é mais cômodo você ficar 8 horas estudando, você ficar 8 horas lendo livros, etc., do que quando você tem uma família para sustentar, quando você tem que trabalhar, você tem uma rotina, por vezes, chata e monótona, e sem tempo, sem janela, porque você trabalha durante o dia, à noite tem que dar atenção para as crianças, tem que pagar conta, tem que ir no banco, que é a coisa mais chata que já inventaram. O banco, ele é uma antessala do inferno, eu tenho certeza. O Dante Alighieri, se houvessem bancos, né, agências do Bradesco, na Idade Média, ele teria feito a Porta do Inferno como uma agência do Bradesco, eu tenho certeza absoluta. Então a gente acaba tendo uma vida muito corrida e não tendo tempo para sentar a bunda no sofá e ler um livro. Porque se eu fizer isso, eu vou dormir. Ou seja, se eu fizer isso, eu não vou conseguir fazer isso. Não tem tempo, não tem disposição para fazer esse tipo de coisa. Então, isso é um impeditivo, ou seja, é impossível que você se torne uma pessoa intelectualmente melhor, com as ideias mais claras ou com mais profundidade do que um reel do Instagram. É possível, é possível. E não é uma coisa muito difícil, não é uma coisa que você vá gastar rios de dinheiro para fazer. Vou falar também sobre a educação no geral, como a importância dos 5 sentidos nos estudos, principalmente. Vamos pegar aí o caminho que a cristandade trilhou a partir do século
sexto, sétimo mais ou menos, não, um pouquinho mais tarde, creio que a partir do século VIII, com Hugo de São Vítor. Vamos falar sobre esses assuntos introdutórios e posteriormente entraremos de fato na leitura dos livros. A gente poderia pegar um monte de tipo de literatura para ler. Poderíamos começar com literatura antiga, poderíamos começar com literatura moderna, poderíamos começar com, sei lá, Machado de Assis, poderíamos começar com Ariano Suassuna, com Olavo de Carvalho, com Dante Alighieri. A gente poderia pegar um monte de coisa. Porém, no meu entendimento, isso não seria eficiente. Tá? Grandes homens que fizeram grandes coisas começaram mais ou menos pelo mesmo ponto de partida, que foi justamente a leitura dos clássicos, dos textos clássicos. De maneira mais própria, lendo os mitos fundadores da Grécia e de Roma, a Ilíada, a Odisseia e a Eneida, e os outros mitos, né, como a trilogia tebana, as tragédias gregas, etc. E eu vou seguir esse caminho, vou indicar algumas referências externas a isso, como por exemplo Chesterton, Ariano Suassuna, um grande dramaturgo brasileiro, como que é o nome do Machado de Assis e alguns outros. Mas a gente vai focar nessa literatura clássica. Falaremos também sobre história, principalmente história de Grécia e Roma, que são as civilizações que inauguraram aquilo que hoje nós conhecemos como civilização ocidental. Aqui eu estou fazendo uma referência óbvia aí a Bento XVI, enquanto cardeal Joseph Ratzinger. Então eu, quer queira, quer não, sigo aí o seu pensamento, em certo sentido. E posteriormente, né, então falaremos dos mitos fundadores, com a sua literatura, falaremos das origens do pensamento greco-romano, né, falaremos de história e alguns conceitos de política e ética da época. Posteriormente falaremos sobre filosofia, nada muito... Não vamos falar de Descartes, não vamos falar de Hobbes, não vamos falar de Rousseau, nada muito enfadonho. Vamos falar sobre os princípios. Depois, ao final, falaremos a respeito do conceito de virtude e como que isso impacta a nossa vida, seja profissional, seja moral, seja religiosa, seja a vida de estudos e assim por diante. E teremos uma base literária para isso, que são as obras dos filósofos Platão, Aristóteles e Cícero, Marco Túlio Cícero. Então a ideia que eu coloquei aqui é que nesse primeiro momento nós fiquemos limitados a esse período histórico, né? Santo Tomás de Aquino, ele referencia uma frase de Aristóteles na obra O Ente e a Essência. Logo no comecinho do Ente e a Essência, ele cita Aristóteles, a física de Aristóteles, falando: um pequeno erro no começo provoca e conduz a um grande erro no final. Então, neste começo, precisamos estar bem firmados, né? A gente precisa fazer isso direito, porque todo o restante que vai decorrer disso depende desse princípio bem feito, desse princípio bom. Bom, comecemos então a falar do assunto ao qual nós nos dedicaremos nesse curso. Primeiro, qual que é a função de uma palavra escrita? Ou seja, quando eu pego um texto escrito,
Para que serve aquilo? Ora, a palavra escrita, ela é um símbolo, ela remete a algo. A que ela remete? Remete à palavra falada. Se não houver uma palavra falada anterior, não haverá uma palavra escrita. Ou seja, a palavra escrita ela não foi inventada, ela não foi criada ex nihilo, ela não foi criada a partir do nada. Uma palavra escrita ela é composta por letras, né? No sistema fonético que nós usamos no Ocidente. Ela é composta por letras. Cada letra é um desenho. É um desenho que simboliza uma outra coisa. Um desenho que simboliza um som. Então, a palavra é um som articulado, porque ela é um conjunto de letras, um som articulado que possui um significado. Da mesma maneira que a palavra falada é um som articulado que possui um significado. Qual que é o significado da palavra escrita? É a palavra falada. E qual é o significado da palavra falada? É possível que alguém fale uma palavra cujo significado essa pessoa desconhece? Se assim fosse, não haveria comunicação. Ou seja, seria impossível que as pessoas se comunicassem. Vou explicar. A forma natural do homem conhecer é, primeiro, ele tem contato com a coisa real, a coisa concreta. E num segundo momento, ele pergunta: o que é isso? O Aristóteles, inclusive, define o princípio de individuação dessa maneira. O indivíduo é aquilo que você aponta com o dedo. Então, a criança aponta para uma coisa e pergunta: o que é isso? Primeiro ela tem contato com a coisa, depois ela pergunta o nome. Há um processo mental que é feito nesse decorrer, que é o seguinte: eu vejo a coisa concreta e eu abstraio, ou melhor, eu represento essa coisa concreta na minha mente, no meu espírito. O que é representar? Representar é tornar presente novamente. Então eu vejo uma maçã e eu torno essa maçã presente no meu espírito. Eu crio uma imagem de maçã. Quando eu crio essa imagem de maçã, eu percebo que existe uma maçã concreta na minha frente, uma maçã real. Eu pergunto: qual é o nome disso? O que é isso? E aí alguém me fala: isto é uma maçã. E para essa representação que eu tenho, eu associo um som. Então, o que a palavra escrita representa? Ela representa uma palavra falada. E o que a palavra falada representa? Representa uma imagem pensada. Ela representa ela representa uma representação, ou seja, uma imagem espiritual, uma imagem mental, que por sua vez representa uma coisa real. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós lemos um texto de um assunto o qual nós não conhecemos, deparamos-nos com um problema. Qual o problema? O problema de não entender o que está sendo falado. Nós não compreendemos sobre qual assunto aquele texto está falando. Pode perguntar, Paty. Isso que você está falando a respeito que a palavra representa a imagem está dentro da gente, né? É espiritual, mental. Tem a ver com aquela coisa de impressão que você falou numa outra aula outra vez? Ela Isso, fica exatamente. impressa. Isso. A coisa concreta, ela imprime algo no meu espírito. É como se, veja, se eu pedir para vocês fecharem os olhos e imaginarem uma maçã, vocês vão exatamente fazer isso. Vocês vão formar uma imagem de maçã na mente. É como se nós tirássemos uma fotografia da coisa real e guardássemos essa fotografia na nossa alma, no nosso espírito. Essa imagem mental, os gregos chamavam de fantasmata.
fantasma, que significa literalmente imagem. Essa imagem que nós temos no nosso espírito, ela torna presente uma coisa real que está ausente, certo? É isso, é essa lógica. E a esta imagem nós damos um nome. E esse nome é sempre uma palavra falada. O que é um nome? Ou melhor, para que nós compreendamos o que é um nome, precisamos compreender o que é a coisa real. A coisa real nós podemos chamar de substância. Por isso, as palavras que nós usamos para simbolizar ou representar as coisas que são substância, nós damos o nome de substantivo. Substantivo é uma palavra que é um nome de alguma coisa, que é o nome de uma substância, que torna uma substância ausente presente. Presente onde? Na realidade? Não. Eu falo maçã e sai uma maçã da minha boca? Não. Eu falo maçã e a maçã, ela aparece, ela é tornada presente no meu espírito. Esse é o trajeto que Santo Agostinho, na obra O Mestre de Magistro, ele traça. Eu mastigar esse conteúdo, passar para vocês, é muito mais fácil do que vocês pegarem o livro em latim e ler e tentar compreender aquilo lá. Sem este mastigamento, sem esta explicação, todo o trajeto que vocês levariam, que vocês teriam para chegar a essa conclusão, para chegar a essa compreensão, seria muito maior, muito mais penoso. Com a explicação fica mais fácil de compreender. Ora, voltando aqui. Muito bem, então as palavras elas representam imagens, representam coisas imaginadas. Por isso, para que eu tenha capacidade de ler os mais diversos textos e compreender os mais variados assuntos, é necessário que eu tenha um imaginário formado. De modo que eu leio uma palavra, eu já compreendo o seu significado, inclusive dentro de determinados contextos. Como que eu faço para fazer isso? Bom, o caminho mais fácil, primeiro, tenha 7 anos, esteja no ensino fundamental e seja bem educado por uma professora ou por um professor. Não é o nosso caso. A nossa fase já passou. Não dá para a gente voltar a ter 7 anos para sermos bem formados, bem educados, a compreendermos gramática, etc. É possível ainda compreender? É. Muitas pessoas na antiguidade até a Idade Média, elas eram educadas com mais de 20 anos de idade. Era relativamente comum isso. Então, é relativamente possível fazermos esse caminho. Só que hoje nós temos ferramentas muito boas para fazer esse tipo de coisa. Tá? Então, no curso eu vou propor alguns exercícios para treinar. Mas vejam, é muito importante ter, a princípio, essa consciência de que eu não consigo compreender um texto porque eu não consigo sequer imaginar as coisas. Porque eu não tenho um imaginário bem formado. Meu imaginário é formado por séries, por filmes, por músicas de qualidade muito duvidosa, diga-se de passagem, por videozinhos no Instagram, no TikTok e demais redes sociais, por informações falsas da mídia, etc. Né? Então, o meu imaginário ele foi formado por essas coisas que são falsas. Né? Como que eu faço para ter um imaginário bem formado, para formar um imaginário, né? Para formatar o HD e colocar coisa boa no lugar? É possível, demora. É meio chato, por vezes é frustrante, mas é possível. Bom, o segundo passo é começarmos justamente a compreender gramática. Mas compreender gramática não é, decorar um monte de regra da gramática do Napoleão Mendes de Almeida, que comparado com os gramáticos mais atuais é uma maravilha. Tá? Mas não é isso que é compreender gramática. Compreender gramática é compreender regras
que regem o pensamento humano. Então, estudar gramática é muito mais estudar lógica do que estudar regrinhas da chamada norma culta. É importante compreendermos o que são substantivos, né, que eu já dei uma palhinha aqui. Substantivo é uma palavra que simboliza uma substância. E os adjetivos, que são justamente palavras que simbolizam abstrações. E compreendermos os papéis, as funções sintáticas do sujeito e do predicado. Ou seja, quando eu digo, por exemplo, Bolsonaro é um genocida, o que eu quero dizer com isso? Por que falam esse tipo de coisa? Por que alguém fala isso? Porque a palavra genocida é um adjetivo, é um predicado, ou seja, é algo que eu estou falando sobre um sujeito. O sujeito eu conheço, eu estou dando para ele um predicado, eu estou adjetivando com uma palavra que tem um determinado impacto psicológico. E eu faço isso para que as pessoas que estão ouvindo essa frase, Bolsonaro é um genocida, que elas tenham determinados pensamentos acerca desse sujeito do qual estou me referindo, ao qual eu estou me referindo. E eu faço isso de maneira intencional, para manipular as pessoas. Ora, como que eu consigo perceber isso? Porque, no geral, a gente ouve esse tipo de frase na internet e a gente não consegue entender o porquê que está errado. Você só sabe que aquilo não é certo, mas por quê? Qual que é o truque que está sendo usado? A gente não consegue compreender, porque nós não temos o hábito de formar o nosso imaginário, nós não temos o hábito de fato, nos dedicarmos a um determinado tipo de estudo. E somos as mesmas pessoas que querem arrumar solução para assuntos que nós não compreendemos. Por aqui, dúvidas, perguntas, questões ou apontamentos? Pode falar. Não te ouço. Fala isso. A gente brinca. Pode falar. Acho que está conectando o fone ali. Então pode escrever. Não, tá. Perfeito. Bom, o exercício que eu vou propor no curso, ele vai consistir justamente num, num ato mental de compreender as substâncias das quais se está falando e separar os adjetivos ou as qualidades daquelas coisas. E por que isso é um processo importante? Porque quando nós estamos lendo, principalmente quando se trata de um bom autor, ele acaba colocando adjetivos, isso é um recurso de linguagem, recurso linguístico, colocando adjetivos que literalmente não fazem sentido. Por exemplo, quando eu falo que, sei lá, a mulher amada, ela tem um perfume doce. Ora, doce é uma qualidade do paladar. E perfume é uma qualidade do olfato. O doce é o sabor. O perfume
é o odor. Como que eu falo que um odor é doce? O que significa isso? Ou quando eu falo que a pessoa X ela tem um humor áspero. Ora, o áspero é uma qualidade do tato. Como que eu posso falar que o humor de alguém é áspero? O que significa isso? Quando eu não tenho o imaginário aqui, ele é uma caixa de ferramentas para a compreensão do mundo. Se eu não tenho uma caixa de ferramentas para compreender o mundo, eu não consigo compreender um texto. E como eu não consigo compreender o texto, que eu estou lendo, que eu tô dedicando horas do meu dia naquilo. Eu estou dedicando tempo de vida e o tempo não volta mais. Se eu estou me dedicando a alguma coisa e eu não tenho a capacidade de compreender essa coisa, eu me frustro. E aí eu não estudo. Aí o máximo que eu faço, o máximo, é falar, nossa, fulano é muito inteligente. Queria ser assim. Nossa, no máximo. Por quê? Na maior parte das vezes, as pessoas, elas não têm essa reação. Elas fazem, nossa, fulano é mó aparecido, ele fala difícil. Ou, nossa, o sujeito lá é muito chato, ele fica falando de uns assuntos aí nada a ver. Não, ele não é aparecido e, sim, ele pode querer ser aparecido, ele pode querer ser chato. Mas o problema é que eu não consigo compreender o assunto do qual ele está falando. E se eu sou muito benevolente, eu o vejo de maneira boa, de maneira positiva. Mas no geral, eu vou vê-lo de maneira negativa. Porque eu vivencio não uma virtude, mas sim um vício, o vício da inveja. É justamente por isso que o assunto das virtudes ele tem que ser abordado quando a gente vai falar de estudo. Existem algumas virtudes, não todas, né? Não tem porquê a gente ficar falando de castidade e de pureza quando está tratando de estudos. Mas tem muito motivo para a gente falar sobre a inveja, sobre a virtude da humildade e assim por diante. Certo? Bom, eu vou finalizar por aqui, senão a aula ficará demasiada longa. Tá? Por enquanto, vocês têm dúvidas, perguntas, questões ou apontamentos? Muito bem. O Instituto ele está com um link para a venda do curso e entre hoje e quinta-feira estão também com um cupom de desconto de 35% de desconto até esta quinta-feira. Tá? Eu peço a gentileza dos senhores de divulgarem esse link, porque aí ajuda o Instituto. Tá? Divulga no Instagram, manda para as pessoas que você quer, com desconto, tá? Para que fique claro. E divulguem o link do Instituto, porque assim o Instituto consegue angariar fundos, tá bom? Porque estamos precisando, tá? E, em compensação, vocês ganham um curso, tá? Troca-se curso por dinheiro. Não é venda, é troca. Bom, para que não corra o risco de alguém falar, nossa, mas ele criticava tanto as pessoas que vendem curso e ele está vendendo curso agora. Bom, justamente é isso que eu estou fazendo. Eu estou vendendo um curso. Eu não estou vendendo a salvação da alma de ninguém. Eu não estou vendendo que vocês vão conseguir falar, estar, como que é o nome com a expressão que o pessoal usa? Vocês serão da alta cultura. Não, não estou vendendo isso. Né? Eu não tenho pretensão porque essa não é a minha vibe. Não tenho essa pretensão. A minha pretensão é que pelo menos vocês consigam ler bons livros e guiar a sua vida
com bons princípios que vocês aprenderão nesses livros. Os princípios de agir de maneira honesta, de buscar a justiça, de buscar a ordem nas coisas, de agir com diligência. Isso eu consigo garantir que vocês pelo menos vão ter acesso. Agora, se vão ser pessoas virtuosas ou não, já está fora da minha alçada. Eu não consigo garantir esse tipo de coisa. Se vão ser salvos ou não fazendo esse curso, eu creio que não vai fazer muita diferença. Tá? Para a salvação da alma, você reza, né? Frequenta os sacramentos, né? Se confessa, comunga, é assim que você vai ser salvo. Comprando o curso, não. Tá? E o fim do mundo? Não faz diferença. Se for o fim do mundo, é o fim do mundo. Não tem muito o que fazer. E se não for, não é. Não é algo que está, não é algo que faça diferença nós nos ocuparmos disso. Tá? Então, eu vou pedir, por gentileza, que a Paty ou alguém do Instituto coloque aqui nos comentários o link e também que coloquem na bio do Instagram. Qual que é o Instagram do Instituto? @Instituto La Salle, Instituto _ La Salle com 2 L's no final, tá? Então peço essa gentileza, peço que divulguem aí os links do Instituto e quem quiser fazer o curso, muito bem-vindo. Eu quero fazer o curso, mas eu não tenho dinheiro, tá muito caro, e eu não tenho dinheiro, mas eu quero muito fazer. Manda mensagem para mim que eu faço um cupom de desconto maior, tá? Mas compra pelo link do Instituto. Mas eu não tenho nenhum dinheiro, eu faço um cupom de desconto de 100%. Não tem problema, tá? Mas quem quiser fazer o curso, que faça. Tá? Serão muito bem-vindos. As aulas serão muito provavelmente às quartas-feiras, tá? Salvo melhor juízo, começarei a gravar amanhã, mas aí eu informo com maior assertividade, eu informarei amanhã. Dúvidas, perguntas, questões ou apontamentos? Então, são muito bem-vindos. Quem quiser fazer e tiver dinheiro, compre pelo link do Instituto. O cupom de desconto é esse daí, até quinta-feira. Quem quiser fazer e não tiver dinheiro, fala comigo que eu dou um desconto maior. Quem quiser fazer e não tiver dinheiro nenhum, fala comigo que eu dou um desconto de 100%. Quem não quiser fazer, pega o link do Instituto, cola no Instagram, tatua na testa um QR Code para esse link, né? Faz papelzinho, divulga para todo mundo, né? Põe lá, cadastra a mãe, a avó no CPF, no Hotmart lá e compra para ela. Divulgue, por favor. Tá bom? Dúvidas, perguntas, questões ou apontamentos? Podemos encerrar por hoje? Não tenho dúvidas, mas assim, tenho desejo de sucesso. Muito obrigado. Todos ajudem nós, ou melhor, nos ajudem. Ajuda nós, está muito errado. E aí na semana que vem, terça-feira, a gente volta com o livro 11 das Confissões, tá bom? Fiquem com Deus e até mais.